E eu quero que você já abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 4, no verso de número 23. Abra sua Bíblia, por gentileza. Provérbios, capítulo 4, verso de número 23. A Bíblia diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele depende toda a vida. Amém? Somente esse verso. Queridos, o livro de Provérbios, ele faz parte de um tipo de literatura antiga chamada de literatura sapiencial, que significa que é uma literatura que tem como propósito transmitir sabedoria, transmitir conhecimento, e conhecimento prático para a vida. Você com certeza já ouviu aí em algum momento algum provérbio chinês, por exemplo. Você vai encontrar isso muito na cultura do Oriente Médio. E Salomão, ele é tido aqui como o principal autor do livro dos Provérbios. Nós temos também, lá no capítulo 30, versos escritos por Agur, e no capítulo 31, um homem chamado Lemuel. Os primeiros capítulos do livro de Provérbios, ele tem um tom, um caráter mais paternal na sua forma de ensino. Você vai ver muito as expressões filho meu. Nos versos do 1 ao 7 diz assim, capítulo 1, dos versos 1 ao 7, provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Os capítulos iniciais, como eu disse, eles têm essa natureza mais paterna, que com certeza é reflexo de Salomão transmitindo os ensinamentos que ele recebeu do próprio pai, Davi. Que quando você lê lá em 1 Crônicas 28, 9, você vai ver que Davi dá muitas instruções para ele. Uma das instruções que Davi dá a Salomão é justamente para que ele busque ter sabedoria. O capítulo 4, que é o que nós lemos, o verso que nós lemos, apresenta o coração como a fonte de todas as decisões. E queridos, algo que precisa ser falado, ensinado e lapidado em todos nós é como nós lidamos com as nossas emoções. Por quê? Porque Deus nos criou como seres emocionais. Nós sentimos amor, alegria, tristeza, raiva, medo, mas nem todas as emoções que nós sentimos são baseadas na verdade. Algumas nascem de premissas erradas, nascem de sofismas, nascem de raízes de convicções, mas que são convicções erradas, que estão enraizadas em engano, em coisas que você aprendeu, mas que não são uma verdade. Sabe, aqueles comportamentos que são geracionais. E você vê esse padrão na Bíblia. Abraão, ele contou uma meia-verdade por causa do medo de uma retaliação por causa da sua esposa. Isaac repete o comportamento, e depois você vai ver Jacó sendo um mentiroso contumaz. As emoções, elas são poderosas. Se não forem administradas, elas tendem a nos dominar. Tiago já fala assim que a ira do homem não produz justiça de Deus. E há muitas pessoas assim que vivem aprisionadas por suas emoções. Elas se deixam conduzir por sentimentos como raiva, tristeza, medo ou desejo.
E quando eu não consigo dialogar com minhas próprias emoções, eu me torno escravo delas. E a Bíblia ensina que as emoções, elas devem ser governadas pela sabedoria e não o contrário. O texto em Efésios 4:26, ele vai dizer assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a ira de vocês. O que ele está falando? Não deixe que a sua emoção te domine. Não deixe que suas emoções te controlem. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Quem não guarda o coração acaba sendo esmagado por sentimentos que não foram tratados. Guardar o coração é aprender a nomear, tratar e entregar as emoções a Deus. Amém ou não amém? Fala para o seu irmão, entregue as suas emoções a Deus. Entenda que não é aquela questão que você, os mais velhos aí provavelmente, que cresceu, principalmente entre os homens, né, um aspecto mais da masculinidade, isso que é suprimir os sentimentos. É óbvio que é comedido, né? Também sair aí falando dos seus sentimentos para todo mundo. Mas também você não pode viver uma vida onde você os sufoca e chamar isso de chamar isso de ser homem, por exemplo. Uma frase conhecida de um autor, ele vai dizer assim, que a maior arte da vida espiritual é falar ao seu coração mais do que escutar o seu coração. Mas hoje eu quero declarar uma palavra para a sua vida em nome de Jesus, que o que vai falar mais alto no seu coração vão ser as palavras, vão ser as promessas que Deus tem para a sua vida. Vai ser aquilo que Deus tem para você, que vai falar alto no seu coração. Não vão ser os seus sentimentos de insuficiência, não vão ser os seus sentimentos de falta, não vai ser o seu medo do fracasso, não vai ser o seu medo dos erros, do pecado, mas as verdades que Deus tem para a sua casa, para a sua família. Mas o que significa então, pastor, guardar o coração? O coração, ele é o centro da vida espiritual, moral e emocional de uma pessoa. Texto que nós lemos, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios, no capítulo 27, verso 19, diz assim, que assim como o rosto reflete no espelho, o coração do homem revela o homem. Salomão, ele ensina que nossas ações refletem aquilo que nós carregamos no nosso coração. E guardar o coração é ser vigilante com aquilo que nós cultivamos internamente. Jesus fala assim, não compreende que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Olha o que Jesus está ensinando, que qualquer coisa que você faça de errado, e não precisa olhar para ninguém, começou no seu coração. Não importa o que foi, pastor, o que eu fiz de errado? Começou no seu coração. Passou pelo seu coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Jeremias 17, verso 9 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O que governa o coração, governa a vida. Charles Spurgeon, um pregador do século XVI, ele vai falar, Deus mede o homem não pela sua mente brilhante ou pela sua força, mas pelo estado do seu coração. O que Deus olha? O estado do seu coração. Quando Deus escolheu Davi para ser rei, e Samuel vai lá, leva o azeite, desce na casa de Jessé, ele chega lá e ele está procurando um estereótipo à la Saul. Ele olha alguém e ele procura alguém com o perfil que Saul tinha. Um homem alto, que com certeza seria um guerreiro hábil, um homem que se destacaria dos demais, assim como Saul era. Então ele vai lá, ele vê o primeiro filho, ele fala assim, com certeza é esse. Ele olha para o exterior e vê um padrão, e aquele perfil, aquele padrão, aos olhos de Samuel, era o ideal. Mas Deus vira para ele e fala assim, você olha para a aparência, eu estou olhando para o coração. Irmãos, se tem uma oração que eu fiz hoje, muito sincera com Deus, eu falei, Senhor, que ao olhar para mim, o Senhor veja a mesma coisa que o Senhor viu ao olhar para o coração de Davi.
Imagina o que Deus viu no coração daquele homem para falar, é ele que eu quero. Eu quero liberar essa palavra. Hoje Deus vai sondar o seu coração e Ele vai dizer assim, é como Davi. Eu quero olhar para você e ver um Davi. Sabe quem Davi era? Davi era um adorador. Davi era um homem que colocava o seu relacionamento a Deus acima de qualquer trono. Que seja isso que Deus olhe, que Deus veja a olhar em nossos corações. Lucas 6,45 diz assim, pois a boca fala do que está cheio o coração. Acredite, aquilo que nós estamos expressando, aquilo que nós falamos, é o que está no nosso coração. Irmãos, isso diz muito sobre nós. Se você é alguém que tem um comportamento diferente na igreja do que é no seu trabalho, cuidado, porque a tua boca está falando do que o seu coração está cheio. E se quando há no nosso coração somente maledicências, quando há somente no nosso coração rancores, palavras de baixo calão, quando há no nosso coração apenas a cobiça, a avareza, o desejo desenfreado, cuidado. É isso, se é o que está no seu coração, é o que você vai externar. Hoje você pode escolher encher o seu coração da presença de Cristo. Você pode escolher sair daqui essa noite declarando palavras de vida sobre a sua casa. Tem gente que só fala coisa ruim do próprio casamento, ele só tem coisas negativas para falar. Ela só reclama do marido, vice-versa, reclama do trabalho, reclama do dinheiro, reclama. Tem gente que só reclama. Quem conhece alguém que só reclama? Não levanta a mão. Por vezes as nossas palavras, para as pessoas que mais amamos, são amargas e cheias de crítica. Jesus nos chama para nós vigiarmos o nosso comportamento, não apenas vigiar o nosso comportamento, mas para transformar a fonte, o coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Você pode levantar as suas mãos e falar assim, Senhor, nessa noite, fala comigo, Senhor, nessa noite, eu te entrego o meu coração, que o meu coração seja dado a Ti, que as minhas vontades, que os meus desejos sejam para Ti, que a minha adoração seja para Ti, que as palavras que saírem da minha boca seja para louvor do Seu nome, que ao abrir minha boca seja para celebrar a minha família, seja para celebrar a minha igreja, seja para celebrar as pessoas que estão ao meu redor. Ei, querido, que Deus nessa noite tenha os nossos corações. Bill Johnson tem uma frase que ele fala assim, não podemos nos dar o luxo de ter em nosso coração algo que Deus não tem no coração dele. O homem bom tira o bem do bom tesouro do coração. O mal do mau tesouro tira o mal. Pergunte para o seu irmão, o que você tem no seu coração? Do coração do homem são os planos da mente, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Esaú, ele é um exemplo de um homem que entregou o seu coração para o ressentimento e para a amargura, e o resultado vocês conhecem. Esaú era o filho mais velho. E quando nós olhamos para a história desses irmãos, Esaú e Jacó, vocês conseguem enxergar o erro nos dois lados? Nós conhecemos a história. Começa com quem? Com Rebeca. Estava grávida. Havia uma inquietação. A gravidez daquela mulher foi uma batalha. Que a Bíblia vai falar que tinha 2 nações no seu ventre. Então ela tinha uma inquietação no seu ventre. E aí ela vai consultar o Senhor. Deus fala assim para ela, você está assim porque tem 2 nações no seu ventre e tal. E ainda fala assim, o maior servirá ao menor. Irmãos, essa palavra ditou o comportamento de Rebeca depois. Ela sentiu a necessidade de dar um empurrãozinho nessa palavra. Então, quando nós temos, obviamente, o momento em que Esaú chega exausto do campo e trata a sua herança com desprezo, vendendo, trocando por um prato de lentilhas, mas quando chega o momento da bênção ser manifestada na vida dos filhos, a Bíblia vai falar assim que Isaac já era velho, cego, pesado. E ele fala assim para Esaú, vai lá, pega uma caça, traz para mim, que eu vou te abençoar. Rebeca estava onde? Ouvindo a conversa. Ela ouve a conversa, ela corre lá, prepara o cozido, você conhece bem essa história. Ela
se junta com Jacó, engana Isaac. E a Bíblia vai falar assim que quando Esaú chega para pedir para o pai o abençoar, irmãos, esse texto, quando ele fala assim, olha, Isaac vira para Esaú e fala, eu não tenho nada para você. Tudo que eu tinha de bênção para manifestar, eu já manifestei sobre seu irmão. Eu coloquei como Senhor sobre você. Aí ele, com lágrimas, fala, pai, não sobrou nada para mim. E desde aquele momento, então, Esaú vai se entregar ao rancor. Ele diz, os dias de luto pelo meu pai estão chegando, e quando eles acabarem, eu vou acabar com Jacó. Ele vai se casar com mulheres só porque sabia que mulheres cananeias, só sabendo que o seu pai reprovava. Ele vai se entregar ao rancor. Ele vai se entregar ao ressentimento. E lá em Hebreus faz uma referência a ele, dizendo assim, não permita que nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe, contamine também a muitos. Que não haja entre vós nenhum profano, como Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E depois buscou com lágrimas uma bênção que lhe restasse. Não sobrou nada para ele. Agora veja bem que nós temos o ser humano, o homem, ele tem uma natureza chamada natureza tripartida. O que isso quer dizer? O homem possui corpo, alma e espírito. Sim ou não? Quantos concordam que nós somos corpo, alma e espírito? A Bíblia diz isso, 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós somos tripartidos, nós temos essa natureza. O espírito é a parte mais elevada do homem, é onde ocorre a comunhão com Deus, é como se fosse o nosso órgão espiritual, que nos capacita a receber revelação, uma vida eterna em comunhão. E em Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós temos a alma, e o que a alma é, pastor? A alma é o centro das nossas emoções, pensamentos e vontades, é a sede da personalidade. Lá o Salmo 103, verso 1 diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E nós temos o corpo, que é a dimensão física, que é através da qual nós interagimos com o mundo, é o templo do Espírito Santo, está lá em 1 Coríntios 6,19, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O Altmani, em O Homem Espiritual, fala assim, que o homem foi criado como um ser tripartido. Seu corpo o liga ao mundo material, e sua alma ao mundo psicológico, e seu espírito ao mundo espiritual. Chris Voloto, ele também fala, o espírito deve ser o governo da vida do homem. Quando a alma governa, ficamos vulneráveis às emoções. Olha isso aqui, quando a alma governa, nós ficamos vulneráveis às nossas emoções. Quando é a carne que governa, nós caímos na escravidão dos nossos próprios desejos, da nossa concupiscência. O que fazemos por vezes? Nós entregamos o controle remoto das nossas vidas somente à nossa alma. É quando nós nos tornamos seres impulsivos. Falamos por impulso, agimos por impulso, e o resultado disso é o quê? Decepção, frustração, vergonha. Quantos aqui já se arrependeu de algo que falou? Quantos já se arrependeu? Quantos falou assim, eu podia ter ficado calado? Eu podia ter me controlado. Eu dei vazão aos meus sentimentos. Eu não precisava ter dito isso. Isso podia ter sido feito da forma diferente. Em outros momentos, nós entregamos o controle da nossa vida à carne. E é quando nós damos vazão aos nossos desejos. O resultado disso é pecado. Quando nós deixamos a nossa carne nos controlar, nos afastamos de Deus e do seu propósito. É quando nós alimentamos aquilo que nos dá um prazer momentâneo. Nós, porém, somos guiados pelo Espírito. Quantos são guiados pelo Espírito Santo aqui? Então levanta a mão e dá glória a Deus. Nós temos essa natureza tripartida.
mas devemos tomar a decisão de quem terá o controle das nossas vidas. Não são os sentimentos e emoções, tampouco a nossa carne. Quem nos direciona é o Espírito. Repita comigo, o Espírito. Eu vou ler um texto um pouco mais extenso, você vai ter um pouco de paciência. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você pode levantar a mão para alguém e falar isso? Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo, se com Ele sofremos, para também com Ele sermos glorificados. Em nossa alma, nós nem sempre conseguimos identificar essa conexão com o Pai. Por quê? Porque as nossas emoções oscilam. As nossas emoções, elas passam por variações. É natural, óbvio. Quem é casado aqui e acha a esposa linda? Levanta a mão, por gentileza. Levanta a mão aí. Agora, pergunto para você, marido. Quantas vezes você ouviu essa mesma mulher, que você fala assim, é linda, falando que está feia? Quantos já ouviram aí? A mulher, não estou satisfeito, não estou feliz. Quantos aí? Irmão, por favor, levanta. O Marcos já levantou, o Rômulo levantou. É impossível, né? Ser diferente. Porque as mulheres, elas estão sempre assim. Em algum momento elas olham para si e não estou feliz. Não estou bem. Por aí vai. Né, Lígia? Ela está me olhando com aquela cara assim, você vai me pagar. Né? Mas é assim. Duvida, as emoções variam. E às vezes nós damos vazão a esses sentimentos. Em nossa alma, nem sempre identificamos essa conexão, como eu disse. A nossa carne, ela nos proporciona, sim, prazeres imediatos. Ela nos proporciona algo que, em um primeiro momento, até é satisfatório, mas que no final conduzem à morte. O próprio Espírito Santo, o texto que nós lemos, confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E é essa verdade que eu quero ver manifesta na sua vida essa noite. Você é um filho de Deus. Essa é a verdade absoluta para mim e para você. Não importa o que as emoções estão dizendo, não importa as tentações que a carne estão nos oferecendo. Se nós somos guiados pelo Espírito, nós vivemos debaixo de uma verdade que nos protege. Nós somos filhos de Deus. Quando é o Espírito Santo que me guia, eu não desisto do meu casamento por conta da incompatibilidade de genes. Quando é o Espírito Santo que me guia, eu não rompo as minhas alianças. Quando é o Espírito Santo que me guia, eu não abro mão do meu chamado, eu não abro mão do meu ministério. Não foi o Espírito Santo que levou Elias a olhar para o seu ministério e achar que estava sozinho. A olhar, como foi ministrado aqui domingo, Elias achou que só tinha sobrado ele. Elias estava se sentindo sozinho, Elias estava se sentindo abandonado, perseguido. E a visão que ele trouxe daqui, e aquilo fez agir como? Foi para uma caverna orar pedindo a morte.
Em um livro do Chris Vallotton chamado Destinados a Vencer, eu quero trazer isso aqui porque é fantástico. Ele traz um exemplo da cura que Pedro e João vão executar lá na porta do templo. Atos capítulo 3, verso 6, diz assim que Pedro, porém, disse, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta-se e anda, e tomando-o pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e os artelhos se firmaram. Aqui nesse livro, o autor traz uma interpretação que esse milagre vai ilustrar exatamente como a cura de Deus se manifestou no aspecto completo daquele homem, espírito, alma e corpo. Aquele homem vai experimentar uma cura física, ele vai ter os seus tornozelos fortalecidos. Ele experimenta uma cura nas suas emoções. Por ano ele foi colocado na porta para mendigar e ele carregava marcas de humilhação e dependência. E ele foi livre daquilo. E ele foi curado também no seu espírito, quando ele entra no templo saltando e louvando a Deus. Acredite, Deus tem para nós um estado de inteireza na nossa vida. Deus tem algo na nossa vida para manifestar de maneira plena. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus não quer você apenas curado fisicamente, não, mas Ele quer você também curado nas suas emoções. Ele quer você próximo dele, Ele quer você com o espírito fortalecido, Ele quer te deixar de forma completa, inteiro, viver na plenitude que só podemos encontrar na presença dele. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Você vai experimentar plenamente o milagre de Deus na sua vida. Você vai experimentar plenamente o favor de Deus na sua vida. Você não vai viver uma vida fisicamente saudável, mas com as suas emoções destruídas. Eu declaro que suas emoções serão curadas, restauradas em nome de Jesus. Você não vai conquistar as coisas nesse mundo e viver uma vida separada de Deus. Você vai estar em comunhão com Ele, desfrutando da presença dEle. Deus tem algo completo para fazer nas nossas vidas. Mas nós precisamos ser intencionais. Muitos vivem um cristianismo superficial. Eles aplicam ou buscam aplicar somente aquilo que as convém. A fé cristã exige de nós mais do que uma série de bons comportamentos que nos classificam como boas pessoas. O maior mandamento que existe é: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Isso significa o quê? Que eu devo colocá-lo acima de tudo em minha vida, inclusive dos meus sentimentos e opiniões. Isso aqui, irmão, não pense você que é fácil. O maior desafio que isso traz é justamente manter os nossos corações livres das dúvidas, das incredulidades, dos ressentimentos, das mágoas. E essa conquista, ela não vem nas nossas próprias forças. Por isso que a Bíblia vai falar assim, que se o sangue de bodes e de touros e de cinzas de um novilho, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará a nossa consciência das obras mortas. Sabe o que purifica o nosso coração das obras mortas? Só o sangue de Jesus Cristo. É o sangue dele, é a confissão de fé, reconhecendo ele como Senhor, reconhecendo que ele domina, que ele é Deus na minha vida, que vai purificar a minha consciência das obras mortas. Sabe o que vai tirar de você esse ressentimento sem fim? Só o sangue de Jesus. Esse perdão que você fica segurando para soltar em Jesus. É Jesus Cristo que nos liberta dessas amarras. A promessa para aqueles que são limpos de coração é: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Quantos querem ver a Deus aqui na sua vida? Então limpa seu coração, peça perdão, ore fervorosamente, jejue, renuncie sua carne, liberte-se das amarras das coisas mal resolvidas. A verdadeira transformação, ela acontece de dentro para fora. O que nós externamos, aquilo que as pessoas veem, aquilo que se mostra, não é uma resposta do que vem do que é de fora, mas do que está dentro. Por quê? Porque, querido, é você pegar o que fizeram com você. É a escolha que você faz.
É pegar o que fizeram com você. Uma frase que o autor vai dizer assim, que o coração é o solo onde sementes espirituais germinam. Delas podem brotar promessas ou mentiras, é no coração. É quando nós deixamos as coisas que entram no nosso coração. Jesus, repito, as palavras de Jesus. O problema não é o que o homem come, não é o comer sem lavar as mãos, mas é o que sai do coração. Porque se saiu do coração, querido, é porque está enraizado em você. E se você deixa qualquer coisa entrar no seu coração, o seu coração se torna presa para o diabo. E como nós guardamos o nosso coração? O caminho para isso é através da sabedoria. E se você ler o livro de Provérbios, você vai ver muitos ensinamentos a respeito disso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 3:21, filho meu, não se aparte essas palavras dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom senso. Provérbios capítulo 2, verso 12, diz assim, que a sabedoria preserva e livra. Querido, nessa noite eu espero que você reflita sobre o que está ocupando o seu coração. Quais pensamentos e imagens e sentimentos têm espaço dentro de você. Nós precisamos guardar o nosso coração priorizando a palavra, buscando a comunhão, aprender a conversar com os nossos sentimentos, aprender a confrontá-los à luz da palavra. Guardar o coração é andar em sabedoria, é ser guiado pela palavra e pelo Espírito Santo. Eu vou dar rapidamente aqui alguns passos rápidos, práticos, que nós precisamos ter à luz da palavra. Primeiro, renove a sua mente. Como você lida para você ter o seu coração guardado do Senhor? Primeiro, renove a sua mente. Romanos 12. Não vos conformeis com o padrão desse mundo, mas se transforme pela renovação da vossa mente. Então a primeira coisa que eu faço é renovar a minha mente através da palavra. É declarar a palavra, é ter as promessas de Deus vivem em nós. Segundo, filtrar aquilo que entra pelos olhos e pelos ouvidos. Salmo 101, verso 3 diz, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam, nada disso se pegará em mim. É você ter um filtro. Irmão, isso aqui é importantíssimo. E nós vivemos dias onde, se você não tiver um filtro, você tem que até sair da internet, né? Tem que ter um filtro. Terceiro, perdão e pureza interior. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Cristo perdoou vocês. Quarto, orar e vigiar. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quinto, andar no espírito. Digo, porém, o seguinte, vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Guardar o coração não é passividade, mas é disciplina espiritual diária. É prática diária de você meditar naquilo que vai te edificar. Fala para o seu irmão, guarda o seu coração. Se você não decidir quem governa o seu coração, as circunstâncias vão governá-lo. O coração é a fonte da vida. Dele fluem os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas decisões. Eu quero encerrar. Guardar o coração é preservar a vida em Deus. É viver uma vida onde eu não deixo as minhas emoções ditarem quem eu sou. E o desafio para nós, querido, é o que nós precisamos remover do nosso coração para que os rios de vida possam fluir livremente. Jesus, ele nos oferece a cura. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu quero encerrar com uma frase onde o autor diz assim, se o coração for renovado, a vida será transformada. É inútil consertar as correntes da água se a fonte estiver envenenada. Queridos, não tem coisa na nossa vida que elas não são nada além do que a expressão do estado do nosso coração. Aqui, quando eu falo a respeito de dízimos e ofertas, eu sempre cito essa frase, que eu acho que ela é pertinente, porque quando nós falamos a respeito de dízimos e ofertas, nós não estamos falando da condição financeira de alguém, mas do estado do seu coração. É a maneira como você enxerga
essa questão, esse relacionamento entre você, Deus e o dinheiro. Quantos entendem isso aqui em nome de Jesus? Por quê? Porque tem coisa que quando entra no coração contamina, irmão. E o dinheiro é uma delas. O dinheiro, frase do Borges Zuccotti, o dinheiro é ótimo quando está no nosso bolso, mas péssimo quando ele entra no nosso coração. Tem coisas que nós levamos para o nosso coração e nos contamina. Tem gente que parou o ministério, por quê? Porque deixou que situações, problemas, picuinhas entrassem para o coração dela e pronto, ela parou. Tem gente que encerra casamento por causa de, eu não tenho mais, a gente não consegue mais, a gente não encaixa mais. Hoje, o padrão que o mundo tenta impor para as pessoas, sabe qual é? E você já ouviu essa expressão inúmeras vezes? Segue seu coração. Quando já ouviram isso aí? Segue o coração. Segue seu coração. Irmão, esse é o engano do capeta. O texto que nós lemos, coração é enganoso. Coração não é para ser seguido, coração é para ser guardado em Deus. Porque quando eu sigo meu coração, meu querido, pode acontecer de você dar sorte, né? Seguiu o coração e deu tudo certo. No fim, deu bom. Mas quando não dá bom também, aí neguinho se arrebenta. Guarde o seu coração. Fique de pé comigo, por gentileza.